agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho segundo João. É o quarto evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento. E você pode abrir aí no capítulo 11. João, capítulo 11. O livro de João é um livro bastante interessante. Este que é considerado como sendo o último livro escrito no Novo Testamento. É considerado o último livro escrito, até porque João, quando escreveu este livro, ele já era avançado em idade, e João, a esta altura, ele era o último daqueles que havia visto a Jesus presencialmente, o último dos discípulos. Os outros todos já haviam morrido. E as pessoas, a maioria das pessoas também que havia convivido com Jesus, haviam visto a Jesus presencialmente, já haviam também morrido. Então veja, João agora está escrevendo este livro para um grupo de pessoas que não havia visto e presenciado a Jesus fisicamente. O objetivo de João, ao escrever o seu evangelho, era levar as pessoas a crer em Jesus, mesmo aqueles que não haviam visto, presenciado a Jesus aqui na terra. Talvez por isso, o Evangelho de João, ele tem algumas características literárias um pouco diferentes dos outros evangelhos. Eu vou citar apenas uma. Quando você observa os milagres de Jesus nos outros evangelhos, nos 3 primeiros evangelhos, você vai perceber que nas narrativas dos evangelistas, o toque físico de Jesus está sempre presente na hora do milagre. Você olha, você lê os milagres nos evangelhos, você vai sempre observar o toque de Jesus. Mas aqui no livro de João, não. Você não observa. Essa característica interessante do toque físico de Jesus está ausente das narrativas, como João coloca, como ele descreve os milagres de Jesus. Talvez porque João estivesse querendo dizer para os seus ouvintes e também para nós, de que tão importante quanto o toque e a presença física de Jesus é a sua palavra. É por isso que João, ao descrever os milagres de Jesus, ele fala, ele descreve de maneira bem longa, ele conta uma história longa, porque para ele era mais importante chegar ao final da história e ver Jesus dizendo assim: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Para João, a palavra é tão importante quanto a presença de Jesus. E é a palavra que você tem aí aberta em suas mãos agora. E o texto que você tem aberto aí, no capítulo 11 do livro de João, fala de um milagre de Jesus. Jesus, você sabe, quando esteve aqui nesta terra, ele realizou muitos milagres. Quantos milagres Jesus realizou? Alguém sabe? Foram tantos milagres que nós não sabemos. Nós não sabemos quantos milagres Jesus realizou, mas nós sabemos que foram muitos. O próprio João, ao final do seu livro, ele diz assim, que se todas as maravilhas que Jesus realizou quando ele esteve aqui nesta terra pudessem ser registradas, nem esse mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É uma linguagem figurada, claro, mas é para exemplificar e para mostrar que Jesus realmente realizou muitos milagres enquanto aqui ele esteve. Afinal, ele se compadecia das pessoas e ele queria minimizar o sofrimento. Mas, de fato, nós não sabemos quantos milagres Jesus realizou. Mas nós sabemos quantos milagres estão registrados aqui nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Quantos milagres estão registrados nos evangelhos? É uma curiosidade. É aquele tipo de pergunta dos JAs antigos, lembra? Aquelas perguntas de sábado à tarde, né? Quantos milagres de Jesus estão registrados aqui nos evangelhos? 35 milagres. 35 milagres você vai ver aqui. Apenas um deles é registrado nos 4 evangelhos, que é a multiplicação de pães e peixes. Dos 35 milagres que Jesus realizou, nós sabemos que ele realizou os mais variados milagres. Ele começou
transformando a água em vinho. Ele curou aquele que não enxergava. Ele expulsou demônios. Ele fez muitos milagres. Mas um dos milagres que chama bastante atenção é o milagre da ressurreição. É de trazer a vida novamente a uma pessoa. E esse milagre que você tem aí em suas mãos é considerado por muitos o maior milagre de Jesus. É que Jesus realizou 3 ressurreições, mas nas outras ressurreições, a pessoa havia falecido há pouco tempo ou no dia anterior. Mas aqui Lázaro estava morto há quanto tempo? 4 dias. Naquela época, existia uma crença, e era uma crença não bíblica, de que quando alguém morria, essa pessoa ainda poderia voltar à vida em até 3 dias. Mas após 3 dias, ninguém poderia mais voltar à vida. Essa era uma crença popular e, embora não bíblica, ela permeava ali do imaginário popular daquelas pessoas. E parece que Jesus estava querendo dizer para eles de que para Deus não existe impossível. Para Deus não existe impossível. Você escutou o que eu falei? Para Deus não existe impossível. Aquela situação que estava perdida, sem esperança, não fugiu ao cuidado de Deus. Sabe de uma coisa? Não existe situação que não esteja ao cuidado de Deus. Não existe causa impossível para o Deus dos impossíveis. Existe até um jargão que é muito falado no cristianismo, que a impossibilidade do homem é a oportunidade para Deus. E muitas vezes Deus age em nossa vida no limite do impossível. Talvez para nos mostrar que não é coincidência e até mesmo para que nós não possamos nos vangloriar, mas para que nós possamos entender que é a atuação dele em nossa vida. Lázaro estava morto, então, há 4 dias. Nós conhecemos a história, é um texto, de certa forma, longo, mas aqui me chama a atenção de que aquela família era uma família amiga de Jesus. Aquela família era composta por 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Aquela família era amiga de Jesus. Aquele local, aquela casa, era um local em que Jesus sempre encontrava as portas abertas. Nosso Salvador não tinha um local onde reclinar a sua cabeça, e nas suas viagens ele dependia sempre da hospitalidade dos amigos. Jesus estava sempre naquele lar e eles desenvolveram uma grande amizade. Aquela família gostava de ter a presença de Jesus com eles. Jesus estava sempre presente naquele lar. Mas sabe de uma coisa? Um dia a crise chegou. Um dia a doença chegou naquela família. Lázaro adoeceu. E sabe por que isso acontece? Às vezes a gente fica pensando, mas como pode? Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou frequentando a igreja, eu estou buscando viver os princípios de Deus e a crise chega na minha casa. Às vezes a nossa fé é abalada porque nós estamos na igreja, nós entendemos que nós estamos seguindo os princípios de Deus, tendo Jesus na nossa casa, e em dado momento da nossa vida, nós passamos por provações. É a doença que chega, é o emprego que vai embora, são problemas familiares. E assim como aconteceu ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, os problemas chegaram naquele lar, a doença chegou ali naquela família. E sabe por que isso acontece? Porque nós vivemos em um mundo de pecado. E por mais que nós possamos ter uma vida relativamente tranquila aqui neste mundo, esse não é um local, esse mundo de pecado, não é o plano de Deus para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é um reino onde nós não teremos mais os problemas deste mundo, onde nós não teremos mais a doença, não teremos mais a dor, o sofrimento, a injustiça. Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, até mesmo os bons passam por dificuldades, até mesmo os fiéis passam por provações. E naquele momento, aquela família então passava por uma provação, e as irmãs tiveram a seguinte ideia: olha,
Lázaro está muito mal. Se alguma coisa não for feita, ele pode vir à morte. Então elas tiveram a ideia e pensaram assim, olha, vamos mandar um mensageiro chamar a Jesus. E o mensageiro foi, Jesus estava próximo, numa cidade vizinha. E quando o mensageiro chegou lá, o mensageiro encontrou a Jesus e ele disse assim, olha, Lázaro, a quem você ama, está muito doente, vai ter depressa com ele. E aí o que Jesus faz? Verso 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou quanto tempo? 2 dias no lugar aonde estava. Eu fico imaginando qual foi o pensamento daquelas irmãs. Lázaro ali nos últimos momentos da sua vida. E Jesus não vai. Eu fico pensando o que passou pela cabeça delas. Será que elas pensaram assim, olha, Jesus se atrasou. Jesus, ele está atrasado, ele poderia ter vindo, mas ele não veio no tempo certo. E a gente sabe da história que, passado aquele tempo, Lázaro veio a falecer. Será que elas pensaram que Jesus estava atrasado? Que Jesus havia se demorado? Mas eu preciso dizer uma coisa para você nesta noite. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso. Porque, veja, elas queriam que Jesus fosse para levar a cura. Mas quando Jesus chegou, ele trouxe o quê? A vida. O tempo de Deus é diferente do nosso. Nós somos ansiosos por natureza. Nós não gostamos de esperar. Ninguém gosta de ficar em fila. Ninguém gosta de esperar. E às vezes, quando nós pedimos as coisas para Deus, nós queremos que seja no nosso tempo. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. O tempo dele é diferente do nosso. E eu fico pensando, o dia que nós estivermos lá no céu, e que a nossa vida aqui nessa terra for passada como um filme, e nós vamos olhar para a nossa vida, e nós vamos reconhecer a atuação de Deus na nossa vida, e nós vamos pensar assim, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria da forma como tudo aconteceu. Se os nossos olhos pudessem ser agora desvendados, e nós pudéssemos ver a atuação de Deus na nossa vida, nós veríamos que Deus está fazendo o melhor para nós, até mesmo quando Ele pede para nós esperarmos, até mesmo quando a resposta não é da forma como nós gostaríamos, mas nós precisamos manter a fé e entender que os planos de Deus são sempre os melhores para nós, mesmo que a resposta não venha no momento em que nós gostaríamos. Talvez a resposta só venha no dia que Jesus voltar a esse mundo. Talvez a resposta a algumas das nossas inquietações aqui hoje só venham quando nós estivermos no céu, olhando como um filme para a nossa vida aqui nessa terra, e aí nós vamos entender. Mas enquanto aqui nós estamos, por mais que nós não entendamos tudo, nós precisamos confiar, ter a certeza de que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Verso 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para, que diz aí? Para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu já disse para você que o tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é diferente. Agora eu vou dizer para você que Deus não vê como o homem vê. A forma de Deus ver é diferente da nossa. Nós, como seres humanos, julgamos as pessoas sem nem mesmo conhecê-las, mas Deus não é assim, porque a forma de Deus ver é diferente. A forma de Deus ver é diferente. Todos olhavam para Lázaro e viam o quê? A morte. Jesus olhou para Lázaro e viu a vida. Todos olhavam para Lázaro e viam a doença. Jesus olhou para Lázaro e viu o quê? A glória. Sabe de uma coisa? Quando Deus olha para nós, por mais que você olhe para a sua vida e veja os seus problemas, veja os seus pecados, Jesus, quando olha para você, ele vê a glória. Ele vê o que há de melhor em você, ele vê o seu potencial, e ele sabe que mesmo passando por provações, você pode glorificar o nome de Deus.
Eu já tive a oportunidade de tentar consolar pessoas que estavam em momentos de muita provação. E eu saí de lá com a minha fé fortalecida. Porque quando eu fui confortar a pessoa estava com a fé tão forte, que aquilo falou também ao meu coração. Por quê? Porque ela sabia que naquele momento de dificuldade é a atitude do cristão, é a atitude do adorador que faz a diferença, a despeito das provações desse mundo. Deus vê de forma diferente. Talvez por isso, queridos, alguma das grandes derrotas para os seres humanos são grandes vitórias para Deus. Pense na cruz do Calvário. Para muitos seres humanos ali naquele momento, uma grande derrota. Jesus estava morrendo, humilhado, crucificado. Mas, queridos, a maior vitória do universo. Na nossa vida também é assim. Às vezes as pessoas olham para você porque você é fiel, porque você quer servir a Deus, e eles dizem, se você perde seu emprego, se você perde às vezes uma faculdade porque decidiu ser fiel a Deus, perde uma oportunidade de negócio, o mundo vai olhar para você e vai dizer assim, derrota. Mas Deus vai olhar e vai dizer assim para você, vitória. Sabe por quê? Porque Deus vê de forma diferente. E aonde o ser humano vê problema, aonde o ser humano vê derrota, Deus vê a vitória. O texto, como eu mencionei aqui, é um texto longo, e eu quero já partir um pouquinho aqui para o final, para nós tirarmos algumas conclusões aqui, mas eu quero ler alguns versículos para a nossa reflexão, porque Jesus, ele não foi no momento em que recebeu a notícia, mas depois ele foi, você conhece a história. E na hora que Jesus chega lá, aí nós nos deparamos aqui com o verso 34, quando Jesus chega em Betânia, então diz aqui, olha só, e perguntou então Jesus, onde o sepultastes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. Verso 35, que diz aí, Jesus chorou. Eu quero fazer aqui uma pausa e perguntar para você, por que é que Jesus chorou? Por que é que Jesus chorou? Será que foi apenas por Lázaro? Porque ele já ia ali imediatamente ressuscitar a Lázaro? Será que ele chorou apenas por Lázaro? É bem verdade que Jesus amava a Lázaro e a sua família, e a todos que ali estavam passando por aquele momento difícil, é verdade. Jesus chorou também por Lázaro. Mas eu preciso dizer para você que Jesus, o olhar de Jesus naquele momento, foi além daquela cena que estava diante dos olhos dele. Jesus, naquele momento, quando ele viu o sofrimento da família de Lázaro, quando ele viu aqueles que estavam ali chorando por aquele momento que de fato era muito triste, ele viu também o meu e o seu sofrimento. Ele viu o sofrimento de todas as famílias desta terra. Ele viu o mal que o pecado tem causado ao longo dos séculos. Eu anotei aqui, inclusive, um texto do livro Desejado de Todas as Nações, que nos ajuda a entender realmente essa cena que se passou. Preste atenção, livro Desejado de Todas as Nações diz assim, não foi somente pela cena que se desenrolava aos seus olhos que Cristo chorou. Pesava sobre ele a dor dos séculos. Viu os terríveis efeitos da transgressão da lei divina. Viu que na história do mundo, a começar com a morte de Abel, fora incessante o conflito entre o bem e o mal. Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento, a dor, as lágrimas e a morte que caberiam aos seres humanos. Seu coração pungiu-se pelas famílias humanas de todos os tempos e em todas as terras. Seu terno e compassivo coração está sempre pronto a compadecer-se com o nosso sofrimento. Sabe de uma coisa, queridos? Nós temos um Deus que conhece as nossas necessidades. Nós temos um Deus
que chora quando você chora. Nós temos um Deus que se alegra quando você alegra. Porque nós temos um Deus que conheceu o sofrimento, que esteve aqui nesse mundo e passou pelos piores sofrimentos que um ser humano pode passar. E é por isso, além de ser Deus, que Ele conhece quando você também passa por um momento de dificuldade. Isso é importante que nós entendamos, sabe por quê? Porque muitas pessoas, quando passam por provação, elas têm a sua fé abalada. Mas o que a palavra de Deus nos diz é o que está aqui no livro de Tiago. Eu leio para você, Tiago 1, verso 12, que diz assim: feliz o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É isso que Deus tem reservado para nós, porque esse mundo não é um mundo bom. Por mais que na sua vida talvez você não esteja passando no momento por grandes provas, mas quando a gente levanta os nossos olhos, a gente vê o sofrimento humano de maneira geral. Esse não é o mundo que nós podemos nos acomodar, que nós podemos nos conformar com ele, porque esse é um mundo de sofrimento, porque o pecado entrou nesse mundo, e é por isso que nós estamos caminhando para o reino. Mas a história aqui continua. E aí nós nos deparamos então aqui com o verso 38, quando diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Eu quero parar a leitura por aqui e chamar a atenção para esta ordem de Jesus: tirai a pedra. Jesus estava naquele momento para realizar um grande milagre. Aquele, como eu disse, que é considerado por muitos o maior milagre de Jesus. Como se para Jesus pudesse ter milagre pequeno ou grande. A gente sabe que não tem. Mas sobre a ótica humana, sobre o olhar humano, muitos consideram que esse é o maior milagre de Jesus. Ele estava ali agora, naquele momento, para realizar o milagre. E entre Jesus e Lázaro, que estava ali numa tumba, que era uma caverna, era um buraco na rocha, muito comum naquela época. Jesus também foi colocado dessa forma. Entre Jesus e Lázaro existia uma grande pedra. Era uma pedra pesada. E havia uma razão de ser para ela estar ali. Era para proteger o corpo, para que ninguém ali entrasse, para que nenhum animal ali entrasse. Era uma pedra difícil de ser levada ali, mas era uma pedra que protegia aquele local. E Jesus, então, ele chega e diz para as pessoas assim: olha, tira a pedra. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava para realizar um grande milagre, e ele tinha poder para realizar esse milagre. Jesus não poderia ter tirado a pedra. Jesus não poderia ter dito assim: pedra, sai. Jesus não poderia ter falado assim: anjo, desça e retire a pedra. Podia ou não podia? Podia? Então por que não fez? Eu quero então aqui tirar uma lição para mim e para você. Porque de fato, se Jesus tivesse falado a pedra teria ouvido e teria saído. Mas por que Jesus não fez isso? Sabe por quê? Porque Deus, ou melhor, porque aquela pedra precisava ser retirada por mãos humanas. Sabe por quê? Porque aquilo que cabe ao ser humano, o ser humano precisa fazer. Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que nós devemos fazer. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Eu não estou falando aqui sobre salvação pelas obras. Afinal de contas, no plano da salvação, a obra de tirar o pecado do nosso coração é 100% Deus. Mas o que eu quero dizer para você nesta noite é que os grandes milagres da história sempre foram uma parceria entre Deus
entre o poder de Deus e a cooperação humana. Os maiores milagres da história sempre tiveram a participação do ser humano, porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus trabalha. É o poder de Deus e a cooperação humana. Olha para a Bíblia. De quem é tudo que aqui está escrito? É de quem? É de Deus. Mas quem escreveu? Seres humanos, pessoas como eu e você. Eles não eram diferentes de nós, apenas se permitiram ser usados por Deus. Da mesma forma, Deus também usa a mim e a você em sua obra de salvação. Quando Deus, ele quer salvar pessoas, ele nos chama para trabalhar pela sua obra. Ele chama todos nós, porque todo filho de Deus já nasce no reino de Deus como um missionário. Eu não sei para o que Deus te chamou, qual é a obra que ele está pedindo para você fazer, ou em que parte da obra ele está pedindo para você trabalhar. Mas uma coisa eu sei, ele sempre chama, sabe por quê? Porque é a humanidade trabalhando em prol da humanidade. Deus poderia ter enviado anjos para pregar o evangelho, mas ele não enviou anjos. Quem que ele envia? A mim e a você. Jesus disse que, se necessário, até as pedras falariam. Então ele poderia ter mandado anjos, ele podia ter mandado a pedra falar, mas não. O plano de Deus para alcançar pessoas é usar pessoas, é usar a mim e a você. Somos nós, usar os nossos talentos, a nossa influência, usar a nossa família, usar as oportunidades. Deus está nos chamando para usar aquilo que a gente tem em prol da salvação das pessoas. Afinal de contas, como nós podemos encontrar um tesouro precioso, que é o conhecimento de Cristo, e não compartilhar isso com as pessoas? Isso nós podemos fazer. Isso nós podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Traga isso agora para a sua vida prática também. Será que você está pedindo aí a Deus algum milagre e Deus está dizendo assim para você: tira a pedra? Deus quer realizar um milagre na sua vida, mas de repente há alguma coisa que está impedindo o poder de Deus de atuar. Sabe por quê? Porque nada pode contra o poder de Deus, nada, senão eu mesmo. E nós, seres humanos, temos a infeliz capacidade de colocar pedras de tropeço durante a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada cristã. Deus quer fazer os milagres e nós permitimos colocar pedras na nossa caminhada. Porque, queridos, veja, nem o inimigo pode contra o poder de Deus. Quando Deus quer atuar na sua vida, o inimigo não pode impedir. Quem é que pode impedir o poder de Deus de atuar na nossa vida, então? Apenas eu mesmo. Quando eu permito que sejam colocadas pedras que atrapalham no meu crescimento espiritual, qual é a pedra que precisa ser retirada para que o poder de Deus, para que o milagre de Deus aconteça na sua vida? A pedra de alguns é a negligência. A negligência ao estudo da palavra de Deus. E às vezes a gente quer que o milagre se realize, a gente pede a Deus um milagre, mas a gente não estuda a Bíblia. E aí, às vezes, a gente percebe que o milagre que a gente quer, às vezes não é nem aquele que nós deveríamos receber, porque a gente falta discernimento e a gente pede, às vezes, coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. E nós queremos que Deus atue em nossa vida e a gente não tem os nossos momentos de comunhão com Ele. Negligência no estudo da Bíblia. Negligência da oração, de conversarmos com Deus, de abrir o nosso coração a Ele. Nós estamos pedindo um milagre, mas não gastamos tempo com Ele, com a fonte do milagre, para buscar esse milagre na nossa vida. A pedra de alguns, queridos,
É a distração. É a distração. E como hoje tem distração? Redes sociais, televisão. Há tanta distração que olha para você ver, se você bobear, você passa a semana inteira e não tem a oportunidade de ter um contato com Deus. Estou falando alguma besteira aqui? Há tanta distração à nossa disposição que é colocada aí para que a gente possa pegar e gastar tempo com isso, que nós muitas vezes perdemos a oportunidade de colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. A pedra de alguns é a desorganização com o tempo. Tem tempo para tudo, mas não consegue achar tempo para estudar a Bíblia. Qual é a pedra que precisa ser retirada? Será que é desligar a televisão à noite? Será que é parar de assistir televisão à noite para conseguir acordar mais cedo para estudar a palavra de Deus? Eu sei que às vezes a gente trabalha, estuda, é difícil acordar cedo, mas será que para eu conseguir fazer a minha comunhão com Deus diariamente, no momento que você achar melhor, mas que ela aconteça, mas especialmente no primeiro momento do dia, com a mente fresca, o que eu preciso fazer para conseguir implantar esse momento? É dormir mais cedo? Qual é a pedra que precisa ser retirada? O que é que eu posso fazer para que o milagre aconteça na minha vida? Primeira lição: Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. A forma de Deus atuar é assim, ó: eis que estou à porta e bato. Mas se alguém abrir a porta, aí eu entro, né? Aí Deus entra, Jesus entra, e Ele faz um banquete conosco em nossa casa, um banquete espiritual. É isso que Ele quer fazer. Primeira lição: Deus não vai fazer por nós aquilo que nós mesmos devemos fazer. Precisamos tirar a pedra. Segunda lição: já pensou se Deus tivesse dito assim, se Jesus tivesse dito naquele momento: olha, eu vou tirar a pedra e vocês ressuscitam o morto? Por que Ele não disse isso? Porque naquele momento eles não poderiam fazer. Somente Jesus poderia ressuscitar a Lázaro. Somente Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você também. Tirar o pecado do coração, só Deus. Só Jesus pode tirar o pecado do nosso coração. Às vezes a gente se esforça por fazer as coisas certas, mas a gente às vezes esquece que a obra de tirar o pecado do nosso coração é só a obra de Deus. Às vezes a gente prega para algumas pessoas e a gente fica chateado quando ele não aceita a mensagem. Mas sabe de uma coisa? O nosso dever é pregar, mas quem convence é o Espírito Santo. Mesmo quando você é usado como instrumento poderoso nas mãos de Deus, na salvação de alguém, na conversão de alguém, é preciso que a gente saiba que a obra de transformar o coração, a obra da conversão, é uma obra que é 100% Deus, 100% Jesus. Então, sabe de uma coisa? Para tirar o pecado do nosso coração, só Deus, só Deus. Mas Ele está disposto a fazer isso. E este é o maior milagre que Ele quer realizar na minha e na sua vida. Às vezes a gente pede para Deus alguns milagres sobrenaturais, a cura de uma doença, alguma coisa nessa linha. Eu creio que Deus pode conceder. Mas como nós vimos, Deus tem o tempo dele. Deus sabe aquilo que é melhor para nós e muitas vezes pode ser que a gente receba como resposta espere um pouco. Pode ser que em algum momento a gente receba como uma resposta não. Então, os milagres sobrenaturais, nem sempre nós iremos receber da forma como nós gostaríamos. Mas existe um milagre que Deus quer realizar na nossa vida, que é o milagre natural. É aquele milagre que Ele vai fazendo quando nós estamos em comunhão com Ele. Ele vai nos tornando pessoas melhores. Não é assim? Quando nós praticamos os princípios do reino, quando a gente vive os princípios da saúde, o que Deus está fazendo na nossa vida? Muitas vezes restaura a nossa saúde, não é verdade?
Milagres acontecem quando nós vivemos os princípios, quando nós seguimos as leis naturais, não acontecem milagres. Milagres naturais, queridos. Quando nós usamos os remédios naturais, os 8 remédios naturais, milagres acontecem em nossa vida. Eu chamo isso de milagre natural. Mas existe um milagre também que Jesus realiza, que é o milagre da força. E ele está ligado àquele primeiro que eu mencionei, porque às vezes a gente pede e a resposta não vem da forma como nós gostaríamos. E eu me lembro, por exemplo, de Paulo, tinha um espinho na carne, e ele pediu: Senhor, livra disso. Qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta. Esse é o milagre da força. Esse é o milagre que, com certeza, Deus concede a cada um de nós. É o milagre da fé, é o milagre da perseverança, é o milagre de nós vivermos neste mundo felizes e confiantes, mas com a certeza de que um dia nós estaremos num lugar onde não mais teremos as dificuldades aqui desse mundo. Para nós recebermos esse milagre, queridos, é preciso buscarmos primeiro o reino de Deus. Buscarmos primeiro o reino de Deus. Mas eu preciso perguntar mais uma vez para você nessa noite, qual é a pedra que precisa então ser retirada para que esse milagre aconteça na minha e na sua vida? Não existe milagre maior do que uma vida transformada. Não existe milagre maior do que um coração transformado pela atuação e pelo poder de Deus na nossa vida. O que me chama a atenção aqui nesse capítulo, está aqui no verso 43, quando Jesus então, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O milagre se realizou, porque naquele momento a divindade irradiou pela humanidade de Cristo e realizou o grande milagre na vida dele, porque Jesus tem o poder de realizar milagres. Mas sabe de uma coisa? Lázaro ressuscitou, mas Lázaro depois morreu. Lázaro ressuscitou e viveu uma quantidade de tempo, que eu não sei quanto tempo, mas logo depois ele morreu, não morreu? Talvez para dizer para nós o seguinte, que tudo que nós buscamos aqui nesse mundo é passageiro. Tudo que nós desejamos aqui nesse mundo não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Jesus tinha um propósito aqui com a ressurreição de Lázaro. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes. Havia um propósito aqui. Havia um propósito específico. Lázaro ressuscitou, viveu uma quantidade de tempo, depois ele morreu. Mas o mais importante que está aqui nesse capítulo, e eu quero terminar com isso, é o que está aqui no verso 25, que diz assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisso? O nosso Jesus, que ressuscitou a Lázaro, que pôde dar a vida a Lázaro, ele pode restaurar toda a nossa vida. E se um dia o meu desejo, na verdade, é que eu possa ver Jesus ainda em vida, eu e você. Mas se um dia eu tiver que passar pela morte aqui nesse mundo, eu quero ter a certeza de que pelo sangue de Cristo, esse milagre acontecerá na minha vida. Porque todos os que dormiram no Senhor, um dia serão ressuscitados, e junto com os que estiverem vivos, subirão para morar eternamente nas mansões celestiais. Enquanto esse dia não chega, Jesus hoje quer realizar um milagre da transformação espiritual na sua vida. Será que eu falo aqui nesta noite para alguém que sente que a sua vida espiritual está morta? Será que eu falo aqui nesta noite para alguém que sente que precisa ser ressuscitado espiritualmente, porque já não está mais estudando a Bíblia,
já não está mais passando tempo em oração, ou porque talvez ficou abalado pelas provações da vida e sente que a sua vida espiritual está morta, eu vim aqui dizer para você nesta noite o seguinte: não importa como está a sua vida, não importa se você olha para você mesmo, para os seus pecados, e você vê que eles cheiram mal, assim como Lázaro, que estava morto há 4 dias. Se você está olhando assim para a sua vida e tem algo aí que só você sabe, que você se envergonha, que isso te faz sentir mal, que você vê que isso cheira mal, eu quero te dizer que em nome de Jesus, Ele renova a sua vida espiritual. Quantos nessa noite gostariam de dizer: Senhor, eu quero tirar as pedras que estão atrapalhando a minha comunhão contigo. Senhor, renove a minha vida espiritual. Quantos nessa noite gostariam de dizer isso para o Senhor? Você diga isso para Jesus. Pense aí nas pedras que precisam ser retiradas e peça a Ele que realize esse milagre, o milagre da transformação do seu coração. Sabe por quê? Sabe por quê? Preste atenção aqui. Esse milagre precisa acontecer diariamente. Deus precisa transformar o seu coração diariamente, porque o nosso coração é inclinado para o mal. Sente esse desejo em seu coração, de que Jesus transforme cada dia mais a sua vida. Você pode ficar em pé e eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos pelas lições da Tua palavra. Pai querido, nesta noite nós entendemos que só o Senhor pode eliminar o pecado do nosso coração. Nessa noite nós entendemos, Senhor, que é possível que tenha alguma coisa que esteja atrapalhando a nossa comunhão entre nós e Ti. Nós entendemos que é necessário retirar as pedras que atrapalham a nossa comunhão. E nesta noite, Pai querido, eu quero lhe pedir que o Senhor, que tudo sondas, tudo conhece, que possa visitar a cada lar aqui, a cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está aqui conectada, para que o Senhor possa transformar o nosso coração. E se há alguma coisa que está causando separação entre nós e Ti, que o Senhor nos ajude a retirar essa pedra. Que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor perdoe os nossos pecados, salva-nos para o Teu reino, usa-nos conforme o Teu querer. São as bênçãos que lhe pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus lhe abençoe, um ótimo restante de semana. Que Deus abençoe você.